Vazou o barraco. Lula reage à briga e Trump fica em pânico no ZEUA. A notícia correu pelos bastidores como faísca em palha seca. O encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, que prometia ser um dos momentos mais aguardados da política internacional, ganhou contornos de drama antes mesmo de começar. Tudo por causa de uma sequência de falas de Lula que atravessaram fronteiras, geraram irritação em Washington e deixaram o ex-presidente norte-americano em alerta. Nos corredores do poder, a palavra mais repetida foi crise. Empoderado pelo enfraquecimento da direita brasileira e pela ausência de adversários à altura, Lula vive um momento de confiança quase ilimitada. O presidente parece falar cada vez mais como quem não precisa medir o peso das próprias palavras. O tom é o mesmo de quem observa o outro lado do ringue e enxerga apenas confusão, tropeços e divisões. E essa autoconfiança o leva a dizer o que pensa, mesmo quando isso significa cutucar gigantes do cenário global. O Lula que o mundo vê hoje é o político que voltou a se sentir dono do palco. Depois de vencer a eleição mais disputada desde a redemocratização, ele reassumiu o protagonismo com a força de quem acredita ser insubstituível. Fala com a segurança de quem já superou crises políticas, escândalos e prisões, e agora tenta se consolidar como o grande líder da esquerda mundial. Por isso, quando solta declarações sobre temas sensíveis, como o papel dos Estados Unidos na economia global, ele não fala apenas como presidente do Brasil, mas como uma figura que quer moldar o discurso do chamado Sul Global. O problema é que, às vezes, a fronteira entre coragem e imprudência é tênue. Na tentativa de reforçar seu papel como voz independente no cenário internacional, Lula voltou a criticar o domínio do dólar sobre o comércio mundial. A fala, feita em tom desafiador, buscava reafirmar a necessidade de os países em desenvolvimento criarem suas próprias alternativas monetárias e comerciais. Em tese, um discurso de soberania. Na prática, uma pedrada no centro nervoso da política americana, especialmente num momento em que Trump tenta recuperar influência global e sustentar a narrativa de que os Estados Unidos estão sob ataque econômico de nações emergentes. O que Lula não parece ter calculado é o efeito direto dessas palavras. A crítica pública ao dólar, feita em um fórum internacional, chegou aos ouvidos de Trump como uma provocação pessoal. O ex-presidente americano, conhecido pela impulsividade, interpretou o comentário como um desafio à sua autoridade e ao poderio econômico do país que ele afirma querer tornar grande novamente. Nos bastidores republicanos, o recado foi claro. Lula quer aparecer às nossas custas. A fala do brasileiro veio num momento particularmente delicado. Trump e seus assessores discutiam possíveis medidas protecionistas contra exportações de países latino-americanos, inclusive o Brasil. O chamado tarifaço, que pode afetar diretamente setores estratégicos como o agronegócio e a indústria de base, deixou o Planalto em alerta. Diplomatas brasileiros tentaram, discretamente, amenizar o impacto da fala e reconstruir a ponte antes que a situação fugisse do controle. Mas o estrago simbólico já estava feito. O episódio é emblemático porque revela uma contradição central do governo Lula. O desejo de ser a voz conciliadora do mundo, mas com um estilo que frequentemente soa confrontador. O presidente brasileiro quer ser o mediador entre Norte e Sul, o articulador entre potências e emergentes, mas muitas vezes se deixa levar pela retórica de combate. A fala sobre o dólar, nesse sentido, é o retrato exato dessa ambiguidade. Um gesto que soa ousado para uns e irresponsável para outros. Trump, por sua vez, não é o tipo de político que deixa passar uma provocação. Desde que voltou ao centro da cena, ele tem buscado reafirmar sua imagem de líder forte e imprevisível. E quando um presidente estrangeiro o desafia, a resposta tende a vir em dobro.
Fontes próximas ao republicano afirmam que ele recebeu o discurso de Lula como um insulto disfarçado de diplomacia. O clima, antes protocolar, ficou tenso. Na prática, o atrito entre os dois pode custar caro ao Brasil. Qualquer tensão comercial com os Estados Unidos tem efeitos imediatos na economia. Encarece exportações, afeta o câmbio e reduz o apetite de investidores. Em um país que vive sob o humor do mercado e de um eleitorado sensível aos preços, uma crise diplomática com Washington pode ser devastadora. E é aí que o roteiro ganha contornos de ironia. O mesmo Lula, que gosta de se apresentar como o negociador global, o articulador capaz de conversar com todos os lados, acaba de criar um impasse com o líder mais imprevisível do planeta. Tudo por causa de uma frase mal colocada. Nos bastidores do Planalto, há quem admita que o presidente exagerou. Ele falou mais como militante do que como chefe de Estado, confidenciou um auxiliar próximo. Outros, porém, enxergam estratégia. Provocar Trump seria uma forma de marcar posição, mostrar independência e fortalecer sua imagem junto à base progressista global. O problema é que o público internacional nem sempre lê nuances políticas, e o que soa como resistência no Brasil pode soar como afronta em Washington. Enquanto isso, o noticiário americano repercute a fala com tons dramáticos. Manchetes apontam ruptura diplomática iminente. Analistas debatem possíveis sanções e assessores tentam conter danos. A embaixada brasileira em Washington trabalha em silêncio para esfriar os ânimos. Mas, segundo fontes, Trump está decidido a dar o troco. E isso significa pressão econômica e política. Lula, no entanto, parece pouco inclinado a recuar. Em discursos recentes, reforçou o tom nacionalista e repetiu que ninguém dita as regras do Brasil. A mensagem é clara. Prefere correr o risco da tensão a parecer submisso. É a velha cartilha da política petista. A ideia de que a confrontação com potências serve como prova de autonomia. O problema é que, em pleno século XXI, autonomia e isolamento andam em linhas muito próximas. E enquanto o Planalto tenta administrar a crise, o episódio reacende um debate interno. Até que ponto Lula consegue equilibrar sua persona de líder global com as demandas pragmáticas de um país dependente de acordos internacionais? O presidente quer o protagonismo, mas o protagonismo exige precisão. Cada palavra, cada frase é um movimento calculado num tabuleiro onde uma vírgula errada pode virar um terremoto. No fim das contas, o caso expõe uma verdade incômoda. Lula continua sendo o mesmo político movido por instinto. Seu talento para o improviso é também sua maior vulnerabilidade. Quando o discurso corre solto, sem o freio da diplomacia, o efeito colateral é inevitável. A reunião entre Lula e Trump, que deveria simbolizar reaproximação, agora carrega o peso de um duelo de egos. De um lado, o líder latino que quer provar que o Sul pode falar de igual para igual. Do outro, o bilionário americano que não admite ser contrariado. O aperto de mãos, se acontecer, será apenas o início de uma conversa tensa. Um teatro político onde cada gesto será interpretado como sinal de força ou fraqueza. Nos corredores do poder, a pergunta que ecoa é simples. Valeu a pena? Se o objetivo era afirmar independência, Lula conseguiu. Mas, se a meta era preservar relações e abrir portas econômicas, o resultado foi o oposto. O episódio mostra como a fronteira entre autoconfiança e arrogância é perigosa, e como uma frase dita no calor da retórica pode se transformar em um barraco diplomático de proporções globais. No fim, o mundo assistiu a mais uma cena típica da política moderna. Dois líderes vaidosos, dois estilos opostos e uma disputa de narrativa transmitida em tempo real. O barraco vazou e o estrago já está feito.